Quem que vai fazer a coordenação de mesa, Sueli? É você? Somos nós dois, eu e o professor Francisco Clébio, que vai estar trabalhando nós dois aqui nessa coordenação de mesa aqui. Tá bom. Então vamos lá. Acho que eu estou com excesso de luz. Não, eu acho que é a luz ao contrário, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, gente, boa noite a todo mundo. É uma delícia estar aqui essa noite aqui com todos vocês, né? Mais uma noite de experiências, mais uma noite de diálogo, de aprendizado, de trocas. E hoje eu estou muito feliz e muito nervosa também pelas professoras que vão presidir essa mesa hoje aqui, que vão poder debater e trazer um pouquinho do conhecimento delas para nós. É claro que se pudesse a gente ficava a noite toda aqui, mas nós temos horário, nós temos tempo, temos que cumprir esse horário, né? Então, para fazer a abertura, eu gostaria de fazer a apresentação da professora Maria de Socorro, de Souza Araújo. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Fundação Francisco Mascarenhas, de Patos, de Pernambuco, graduação em Licenciatura e Bacharelado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado em História Cultural pela Unicamp. É professora titular da Universidade do Estado de Mato Grosso, atuando na graduação e na pós-graduação estrito sensus, e faz parte do grupo de pesquisa Fronteira Oeste, Poder, Economia e Sociedade, vinculado ao Departamento de História do campus de Cáceres, Mato Grosso, né? É a professora maravilhosa, eu puxo sardinha porque é minha professora, então eu estou muito feliz. Temos também a professora Marcele Albani Farias de Costa, graduada em História, especialista em Tecnologias de Informação aplicadas à educação, mestre em Educação pela UFRJ, doutorada em História pela Unirio, pós-doutoranda em Educação pela UFRGS e atual é professora na área de Ensino de História na Universidade Federal de Roraima, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de História, a ABE, e colaboradora da Olimpíada Nacional de História do Brasil, na ONB Unicamp, membro do Laboratório de Ensino de História da Educação e do Grupo de Pesquisa Memória Digital, Arquivo e Documento Histórico do Mundo Contemporâneo, da Unicamp, e atuou como avaliadora do MEC dos livros didáticos de História no Programa Nacional do Livro Didático, do PNLD. E temos também a professora Regiane Cristina Custódio, graduada em História e mestrada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, doutorada em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora adjunta da Universidade do Estado de Mato Grosso, na UNEMAT, professora no curso de História e atua junto ao programa de pós-graduação do mestrado profissional em Ensino de História e Prof-História. É membro dos grupos de pesquisa Núcleo de Estudo da Educação e Diversidade, NED, UNEMAT, e Cultura, Política e Sociedade, o CNPq. É diretora de gestão de programas de pós-graduação lato sensu, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso, que eu também amo de paixão, né? Porque sou aluna das duas na pós-graduação do mestrado do Prof. História da UNEMAT, então é maravilhoso poder estar presidindo essa mesa hoje, poder estar dividindo aqui com vocês essa mesa redonda que nós vamos ter, que nós vamos trabalhar sobre as reflexões sobre o ensino de história do século XXI, o que é um tema maravilhoso, muito importante, né, para nós trazermos, principalmente para a classe acadêmica, independente se está a nível universitário, médio, porque a gente tem que debater sobre isso. A educação, ela é essencial e o trabalho da história, ela é essencial. E essas reflexões fazem com que a gente busque cada vez mais melhorar o conceito do que é história e a importância da história para a nossa sociedade, para os nossos alunos, né, nesse dia a dia. Então, feita a abertura aqui, muito nervosa, peço desculpa, eu passo a palavra para a professora Maria de Socorro, para ela estar fazendo a apresentação dela e abrindo essa noite gloriosa. Muito obrigada, gente.
obrigada, Suelen. Bela apresentação. Você está bem, né, na apresentação, muito segura, viu? Apesar de você falar que está nervosa, mas eu acho que é muito mais em função de estar eu e a Regiane aqui, mas você está bem, viu? Boa noite a todos, né? A todas, né? Boa noite, Francisco. Boa noite, minha grande amiga Regiane, colega de trabalho, colega de discussões. Boa noite, Marcela. Tenho um prazer imenso de estar aqui nesse momento, dividindo essa mesa com vocês. Especialmente, eu tenho uma grande amiga, né? Você é da Federal de Roraima, né? Tenho uma grande amiga, uma grande parceira, né, de anos, né, que é a professora Carla Monteiro, uma pessoa especialíssima, né, de muitas caminhadas, de muitas discussões. Então, e ela participa conosco aqui, né, também do Prof. História, aqui de Mato Grosso, né, nesse semestre. Agora tivemos a oportunidade de já fazer 3 falas, né, de pessoas que atendessem a 3 Prof. História, né, pela parceria que tenho com a Carla, pelo carinho que a gente tem uma na outra. Então, prazer muito grande, Marcela, né, estar dividindo essa mesa aqui com você e com a Regiane, né? Bom, né, eu preparei um material aqui que eu vou ver se eu consigo apresentar, né? Professor Francisco, você que vai fazer a coordenação, eu posso já começar a apresentação? Sim, pode sim. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok, já chegou aí? Já. Para mim, aqui no meu computador, eu não estou vendo vocês, tá? Estou vendo só aqui os slides, mas na medida do possível, o professor Francisco pode interromper minha fala a qualquer momento, tá bom? Ok. Para orientação ou para, né, fazer qualquer tipo de pontuação, tá bom? Bom, né, primeiro eu quero dizer, né, da minha alegria, do meu prazer, né, e agradecer imensamente o convite, né, que me foi feito, né, para estar aqui dividindo essas abordagens, essas discussões, por coisas que são muito caras para nós, professores, de uma forma geral, e somando esforços para que a gente possa, né, apontar alguns caminhos, ou pelo menos percorrer alguns caminhos juntos, né? Quando eu digo juntos, eu estou me referindo às 2 instituições que nesse momento a gente está falando aqui, que é a escola e a universidade, tá? Bom, né? Eu começaria a minha fala, né, com, vamos dizer assim, algumas questões que nos inquietam e que eu penso que questões para todos nós, né? Então, isso, né? Que tempos são esses que estamos vivendo agora, né? Como entender ou explicar as mudanças cotidianas, seja no avanço das ciências, no desenvolvimento de pesquisas, ou até mesmo na confecção de equipamentos dotados de ampla capacidade tecnológica, que cada vez mais prima pela eficiência e o funcionamento, né, autônomos, né? Diante de um cenário desse, em que a atenção do aluno está cada vez mais distante da antiga lousa, será cabível ao professor de história vencer uma batalha imaginária travada entre ele e os aparelhos eletrônicos? Se é, como lidar com isso? Qual é o impacto das tecnologias digitais ou não digitais no mundo da educação? Como podem ser pensadas as práticas pedagógicas na experiência docente atual? Como entender o lugar da escola nas sociedades do tempo presente e que desafios são esses, né? Primeiro, eu gostaria de colocar exatamente essa condição que a gente tem vivido nos últimos 3 anos, que é a mais peculiar de todas, né, que é atravessando uma pandemia do tamanho, né, e da intensidade que ela representa nas nossas vidas. Segunda situação, exatamente agora, no século XXI, que é a temática dessa mesa, né, como é que a gente tem conseguido lidar, né, com as novidades, entre aspas, né, ou as inovações do século XXI, né, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à formação escolar, no que diz respeito à formação de professores,
né? Então, que tantos labirintos são esses? E como que a gente pode enxergar determinadas saídas, tá? Então, nesse ponto, né, a gente tem exatamente algumas possibilidades não, nós temos exatamente caminhos que são muito próprios, tanto da universidade como, né, da escola, porque em ambas as instituições estão os professores, estão os alunos, estão uma comunidade, né, formativa, uma comunidade em formação, né, e como é que a gente consegue dar conta dessa formação, seja a formação escolar, seja a formação acadêmica? Bom, pensando um pouco, né, nesse sentido, né, a gente tem agora no século XXI uma vida cotidiana muito carregada, né, ou envolta nas dinâmicas digitais. A sensação é que nós acabamos nos embrulhando e se desembrulhando também, né, no mundo digital, nessa digitalização em que a gente, querendo ou não, sendo contra ou a favor, dominando ou não, nós estamos envoltos nela e não tem como a gente pensar em retrocesso, em outra situação senão essa, né? É uma vida em que a gente, né, praticamente todas as nossas atividades cotidianas, elas estão pautadas dentro de uma condição digital hoje em dia, né? E aí, portanto, a escola não estaria fora disso, né? A condição profissional docente também não estaria fora disso. Então, né, esse mundo digital, ele é dotado de uma infinidade de recursos, né, que também estão presentes nas escolas e, em muitas delas, se tornaram parte integrante do material escolar, né? Por exemplo, data show, né? A gente, em quase toda a escola, imagino que tem algumas que, por vontades alheia aos gestores escolares, ainda não tenham não sejam equiparadas, né, com esse equipamento mínimo que a gente deseja, tá? Que a gente precisa para conseguir colocar-se ou colocar a escola dentro desse mundo em que todos nós estamos vivendo. Então, nesse ponto, né, como todos nós, professores, fazemos planejamentos, né, das atividades escolares, pensamos as nossas atividades escolares como uma rotina do nosso métier de trabalho, né, a educação do século XXI, né, tem desafios neste planejamento pedagógico. Como pensar uma aula, como pensar uma atividade pedagógica na escola, né, é enfrentado pela perspectiva de afetar ou não a qualidade de ensino, a qualidade de aprendizagem. Nós estamos o tempo inteiro pensando nisso. O professor ele está sempre pensando nessa condição. Como é que eu faço uma aula boa para os meus alunos? Professora, só um minutinho. Sim. Ele não está aparecendo tela cheia como é no YouTube. Se fosse possível, talvez ficaria melhor para visualizar, né? Não sei se é possível fazer essa mudança. Vou tentar aqui, professor, por favor, Tá, me ok. ajude. Qualquer coisa, coloca no modo leitura. Tá bom. Vou ver aqui. Melhorou? Continua da mesma forma. Vixe, professor, o que é que eu faço aqui? Ele aí está, a tela cheia. E aqui, para mim, está em tela cheia. Professora Socorro, tenta sair e entrar tira da apresentação e coloca a apresentação com tela cheia. O Felipe falou que tenta só apertar o F5, professora Socorro. Tá, vou ver aqui. Nós estamos nesse aqui. F5, né? Isso. Vamos ver lá. Já foi, não? Não, professora, deve ser configuração diferente. Deve ser, então. Infelizmente, o que eu faço? Sueli,
Se eu te mandar os slides, você consegue? Claro, professora, pode enviar agora que eu já passo para você. Então, só um segundinho, pessoal. Desculpem aí esse transtorno, mas já vou mandar aqui para a Sueli. Sueli. Nossa Senhora. Olha só. É o desafio na prática com o uso das tecnologias. Né? Exatamente, é o que eu estou falando, começando a falar. Sim. Qualquer coisa também acho que dá para abrir e clicar naquele ícone embaixo que é uma tacinha. Às vezes dá certo abrir. Eu já tentei, mas não consegui. Já fiz esse teste e não deu certo. Talvez seja a configuração mesmo, como o Suelen falou. Deixa eu ver aqui. Acredito que seja, professora Regiane, porque também a gente estava comentando aqui com o meu esposo, aperta aqui, aperta ali, mas não deu certo. Vixe, meu Deus do céu. Qualquer coisa projeta como estava mesmo. Tá. Sueli, acabei de te mandar aí, agora que deu certo. Chegou, Sueli? Chegou, professora. Vou abrir aqui rapidinho, só um momento. Tá bom. Só um pouquinho, professora, estou tentando abrir. Tá bom. Só falta agora não abrir, né? Se eu soubesse, tinha te mandado logo cedo, que daí a gente já tinha ensaiado. Nós estamos no terceiro slide, tá, Suelen? Na terceira lâmina, desculpa. Acho que agora vai dar certo. Melhorou, professor Francisco? Sim, agora está ok. Tá bom. Desculpe, tá? Ok, professora. Está passando agora? Tá. Estamos na terceira lâmina, viu, Sueli? Ok, vou passar para a terceira lâmina então, só um momento. Tá. Ok. Ok, professor, pode continuar? Anterior, Sueli. Sim. Ok. Então tá, vamos continuar. Desculpe mais uma vez. Então, né, o terceiro item dessa lâmina, né, é uma outra problematização também em relação ao que a gente vive nesse momento, nesse século XXI, né? Como atrair a atenção dos jovens, né, e conseguir êxito, conseguir sucesso, né, atraindo a atenção deles durante as nossas aulas, nossas ações, né, no meu planejamento pedagógico, né?
não esquecermos, né, que neste século XXI, essa geração de jovens que a gente trabalha com eles, né, é uma turma, é uma geração em que eles estão muito familiarizados, intimamente, né, conectados com as redes sociais, com os games, com os dispositivos tecnológicos e digitais, né, porque essa é a geração, é chamada geração digital, a geração em que, né, desde seu nascimento, ou bem antes de seu nascimento, o mundo já estava se digitalizando, vamos dizer assim, né? E como é que a gente pode encarar a relação da tecnologia com a formação escolar? É claro que, infelizmente, hoje no Brasil a gente não tem, ainda tem, na verdade, ainda tem muitas escolas que não chegaram ao estágio, esse tempo, né, com esses recursos suficientes, né, para que todos os alunos mergulhassem naquilo que eles têm muito mais familiaridade e são mais atrativos para ele, né? Então, como lidar com essa formação escolar, com essa escolarização dessa forma, né? E qual é o papel da escola nesses cenários, né, políticos, sociológicos, cognitivos, né, em que os alunos, né, são exatamente de uma geração e os professores são de outra geração, que, de certa forma, não desconhecem as tecnologias, mas também não têm a mesma familiaridade dos alunos. Próximo, Sueli. Então, essas gerações, né, ou esses meninos e meninas com os quais a gente lida hoje em dia, né, que vão, de certa forma, né, ter uma especificidade nesse mundo em que a gente vive, né? Então, dessa forma, a gente tem também, né, antes dessa geração, que é chamada de geração Z, a gente tem a geração X. Né? Me considero uma pessoa da geração X, em que, na década, são os que, de certa forma, né, nasceram entre a década de 60 e a década de 80, meados da década de 80, e vão ter outras experimentações de vida, outro tipo de formação escolar, outras metodologias e outras didáticas, né? Entre a geração X e a geração Z, a gente tem a geração Y, que em alguns momentos, né, nessa época, se chamou de a geração perdida, né, que é a geração dos anos 80 e começo dos anos 90. Tá? Então, nesse sentido, né, essas gerações X e Y, né, convivem com a geração Z e que ambas têm, né, de um lado e de outro, têm, né, percepções completamente diferentes do mundo. Né? A geração, né, a geração X, né, tem uma característica especial, né, a geração Z, né, tem uma característica especial que é, né, ser nativo digitais. Enquanto que, e esses são os alunos de uma forma geral, ainda que aquele aluno não tenha um computador em casa, não tenha internet como a gente tem e tal, mas ele não desconhece esse mundo digitalizado e não desconhece também, pelo contrário, eles têm muita familiaridade na lógica de funcionamento desses aparelhos, na lógica de funcionamento, né, desses jogos digitais que estão praticamente, né, circundando a nossa vida diária, diuturnamente, né? Então, essa geração de nativos digitais, né, ele já conheceu o mundo assim, e ele sabe da funcionalidade do mundo, né, a partir da internet. É tanto que eles ficam muito abismados, né, quando a gente pode ir conversando com eles, né, e perguntando como é que... Perguntando não, né, falando, narrando como é que era o mundo sem a internet, como é que era o mundo sem a televisão, e eles ficam embasbacados, como é que era possível que nós vivêssemos sem isso. Né? E quando a gente começa a relatar, né, como eram essas vivências ou como foram essas experiências, para alguns é muito estranho e para outros é completamente desinteresse. Então, eles não têm muito interesse em saber como é que esse mundo funcionava, pelo menos os mais novos, mais novinhos. Né? E ainda pensando na geração Z, né, eles não vão se adaptar muito a essas aulas expositivas, com literaturas mais amplas, com discussões mais clássicas, né,
porque ele se acostumou com o dinamismo dessa inovação tecnológica de tal forma, né, que ele tem muita dificuldade de estabelecer uma fronteira entre o real e o virtual. Né? Então, nessa perspectiva, né, há uma dificuldade, né, de sair desse mundo ou pensar diferente, num mundo diferente em que fora desse que ele está familiarizado. Né? A gente tem aqui, eu coordeno um curso de ensino à distância aqui na Unemat, e uma das coisas que a gente, né, há uns 5 anos já, que a gente conseguiu entender, a equipe técnica conseguiu entender a duração da gravação das aulas. Né? Nós, na ensino à distância, não gravamos aula mais do que em 20 minutos, porque nos relatórios técnicos, né, foi aventado, né, foi constatado que os alunos que não são mais os adolescentes, não são necessariamente os da geração Z, eles não conseguem assistir a aula mais do que 20 minutos gravados. Né? Então, vejam bem como é que é o perfil, né? E, vamos dizer assim, a concepção que eles têm de aula e de tempo. Tá? Depois a gente pode abrir um debate sobre algumas coisinhas que não dá tempo de dizer aqui. Próxima, Sueli. Então, enquanto isso, né, a geração X, que eu coloquei agora há pouco tempo, que é completamente diferente, né, foram pessoas que viram, não viveram, né, intensamente, mas tinha muito claro essa vivência da revolução tecnológica informacional. Por exemplo, a televisão, o rádio dando lugar à televisão, a máquina de escrever dando lugar ao manuscrito, né? Alguns artefatos tecnológicos chegando na escola, como o mimeógrafo, né, em que a gente reproduzia texto. Nossos alunos não fazem a menor ideia do que seja um mimeógrafo, né? E por aí se vai. Então, isso serve para que a gente pense que a geração X acompanhou essas mudanças, essas alterações, essas novidades, né? Que também são tecnológicas. Né? E também tem uma outra. Aí viveu o quê? A Guerra Fria, viveu, né, os rumores de uma terceira guerra mundial, que era uma guerra muito mais, né, do mundo polarizado da Guerra Fria entre capitalismo e socialismo. Então, nós vivemos essas tensões, né, e que hoje isso parece não ter existido para muitos jovens, né, porque eles não conseguem ter uma abstração suficiente para ir detectando mais rapidamente isso. Por isso que, né, as ferramentas tecnológicas, elas servem para nos ajudar exatamente tentar fazer com que esses alunos sejam atraídos a partir dos artefatos tecnológicos que tem disponível hoje, né, para entender um passado muito recente, e que faz parte dessa história, né, do mundo digital hoje. Tá? A geração X também, né, viveu essas coisas, mas ela também viveu um processo revolucionário, né, em que a vida, né, dessa geração era uma vida que, de certa forma, não aceitava os costumes da época, da forma como eram muito convencionais, da forma como eram muito conservadores, né? E aí eles buscavam, né, a projetar, né, eles eram orientados, nessa geração, era orientada, né, para buscar uma formação qualificada, né, com um bom emprego, de preferência, né, que pudesse ter a aquisição da casa própria, né, mediante essas oportunidades, e, por fim, formar uma família convencional como os pais. Né? Então, esses eram os costumes. Então, pelo não aceite desse perfil, desse modelo de sociedade, né, essa geração começou a ter uma certa descrença nesses valores, nesses perfis, nesses princípios, né? E aí foi fazer exatamente uma revolução, que é chamada Revolução dos Costumes, né? Em que algumas situações da ciência, da tecnologia, também favoreceram bastante. Vou citar só uma delas para a gente não ficar, não vai ter tempo de falar muita coisa. Né? Por exemplo, a pílula anticoncepcional foi uma grande revolução da ciência que chegou para essa geração X
e que produziu, de alguma forma, uma espécie de liberdade sobre a sexualidade, especialmente para as mulheres, né? E por aí se vai, né? Então, essa geração X acabou, né, produzindo uma série de mudanças muito rápidas, né, na forma de ser, na forma de viver, na forma de dizer, e aí, né, eles hoje são chamados dos migrantes digitais, que, apesar de terem acompanhado essas alterações, ou essa remodelação, né, da vida nos anos 70, final dos anos 60 e 70, mas ainda não era a época do computador como chegou, né, muito especialmente na vida de todos nós, aqui no século XXI. Próximo. Sueli. Né? Então, essa tecnologia, né? E como é que a gente vai pensar essas tecnologias agora? Onde a gente tem os migrantes digitais versus, né, os nativos digitais tentando, né, construir saberes de uma forma que está todo mundo aprendendo. Né? Não é nenhum demérito de um professor dizer que não sabe operar tal aparelho digital, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Acho que é muito honesto dizer isso, né, porque todos nós estamos aprendendo, mesmo porque nós não tivemos políticas públicas, né, que nos produzissem enquanto tal, que nos capacitasse para tal, porque as coisas foram chegando e tiveram que dizer assim, toma e se vira que você vai ser professor agora a partir disso, né? E enquanto que os nativos digitais, eles já sabem, né, como é que é da geração Z, eles já sabem e já se acostumaram, né, com uma condição de autônomo, né, dessa coisa das coisas chegarem muito rápida, né, e praticamente chegam, né, como se estivesse pronto, como se não tivesse todo um processo, né, que dá conta desses resultados. Tá? E são... Eu fico aqui me pensando, né, como é que isso funciona até como uma espécie de fetiche, né, para todo mundo, de uma forma geral, um com um sentido de um jeito, outro de outro, né? Me parece que muito parecido, né, com a grande revolução industrial que houve no final do século XIX, do século XVIII e começo do XIX, quando, né, havia uma espécie assim da maquinização do que podia ser feito na máquina. E isso também foi uma operação muito brutal que apareceu na vida diária das pessoas, sobretudo dos países industrializados, né, como o centro europeu. Então, estas coisas, elas não são, por exemplo, o que eu estou falando, né? Essa tecnologia não chegou agora e esses impactos também não são brutais, rápidos, somente agora. Né? É preciso que a gente tenha um olhar mais cuidadoso sobre essas situações para que a gente seja possível, né? Que a gente dê conta né, de pensar um pouco como é que isso pode, deve, e o que é que eu consigo fazer com isso na escola. Né? E por aí se vai. Né? Então, e todo esse aparato, né, transformou, né, duas situações nos nativos digitais. Transformou a concepção que se tem de tempo, né, diferente completamente, só fazer uma ponte muito grande aí, entre o que era, né, o tempo na época do sino da igreja, o tempo na época do canto do galo, o tempo do relógio, né? E agora um tempo instantâneo. Nós não temos mais nenhum desses tempos. Nós temos agora o tempo instantâneo, que as coisas chegam tão instantaneamente em uma avalanche de coisas que a gente fica meio que perdido nesse mundo virtual. Né? Além do que, podemos entender, até de certa maneira, né, como esses nativos digitais, eles são quase autodidatas, eles não precisam de uma escola para ir, para aprender a digitar, para aprender a operar um smartphone, um computador, eles, né, têm muita curiosidade e têm muita predisposição à experimentação, coisa que os migrantes digitais têm mais dificuldade. Próxima, Sueli. Bom, aqui é só uma foto, né, para a gente entender, isso aqui é muito normal, para a gente entender como é que a geração Z está, né? Mas é só uma coisa mais ilustrativa. Aqui é um gráfico, né, que eu trago, mas não está muito visível, né? Mas só para não deixar de apresentar, né, que são o saber científico, como é que o saber científico ele vai, de certa forma, né, não conduzir, mas ele vai estar presente, né,
na formação escolar, ele vai estar presente na nossa vida, nas nossas aprendizagens, mas o grande desafio aqui é ter esse triângulo, é entender esse triângulo, onde está o saber, o professor e o aluno. Depois, né, eu posso mandar a referência que está esse gráfico para vocês, para quem interessar, né, ter mais discernimento, porque aqui está muito pequenininho, porque o gráfico é grande, eu tive que reduzir para poder colocar na lâmina. Próximos. Tá. Então, baseado em tudo isso, nós temos um grande desafio, que é como fazer isto funcionar, né? Como saber lidar com isso, com essas mudanças, com essas situações que de algum momento parece nos assustar, parece nos intimidar, parece, né, que, vamos dizer assim, afetar a qualidade de ensino, né? E, portanto, né, como é que a gente dá conta, né, de pensar e de fazer com que esses nativos digitais, né, consigam, né, ser atraídos para, né, a aprendizagem. Então, nesse ponto, né, é preciso também a gente pensar que os docentes, de uma maneira geral, né, precisa se soltar um pouco e ter um olhar, né, do espaço escolar, com um olhar muito mais de pergunta, de problematização, do que, né, de estabelecer uma verdade sobre aquilo e pronto, né? Na história, né, como eu sou da história, a gente sempre trabalha com os problemas. E as respostas, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Porque as respostas, elas são constitutivas também, né, do enfrentamento desses desafios. E aí, portanto, né, nosso olhar precisa ser sempre um olhar do investigador, né, da compreensão, né, e não da punição, e não, né, de um juiz que vai julgar. Né? Não podemos julgar, e a gente tem que compreender quando o colega não entende, não conhece, não tem domínio de uma ferramenta digital, muitas vezes, né, tem, inclusive, muita vergonha de perguntar, porque isso traz a sensação de inferiorização do professor. Como que você é professor, está no mundo digital, a escola tem computador e você não sabe fazer isso? Né? Ora, isso inibe muito, né, o encorajamento. E isso, de certa forma, os professores vão se sentindo muito incapazes e impotentes, né, dentro da escola ou mesmo fora dela, né? Nada melhor, e aí não é uma resposta, mas pelo menos é uma das vivências que eu tenho, nada melhor do que a gente assumir isso, seja em relação aos professores, colegas, seja em relação aos alunos. Eu já tive experiências em que, falando para os alunos que eu não sabia tal coisa, tal, e eles sabiam, e eles se sentiram extremamente importantes, porque eles estavam ensinando para a professora. Isso foi maravilhoso, ver a sensação, né, de sabedoria que eles expressaram quando eu disse: quem me ajuda? Eu não sei aqui fazer isso. Nossa, aí a sala inteira, né, começa: professora, eu vou ajudar e tal. E depois eles vão também, né, numa atitude dessa natureza, eles vão também entendendo, né, na prática, né, que o professor não é o indivíduo um depositário do conhecimento total. Né? Então, isso também na prática, a gente vai ensinando o que é o conhecimento e como é que ele se constrói. Né? Então, é preciso ter, né, independente disso também, né, não significa dizer que o professor precisa se acomodar por vergonha, por inibição, por isso ou por aquilo. Não, se encoraje. Diga para os colegas, né, que não sabem, peça ajuda, aprenda com os outros, porque isso nos faz grande, nos faz humilde e nos faz, sobretudo, né, um professor, né, que vai ensinar na prática, né, como é que o conhecimento pode ser produzido a partir de compartilhamentos. E essa é uma palavra que os nativos digitais sabem, né, qual é o significado e sabem do uso perfeito dela, né? Então, nesse ponto, é preciso a gente se encorajar, é preciso a gente não ter medo, é preciso a gente não se envergonhar, né? E porque nós precisamos ter uma formação que a gente consiga dar conta do nosso trabalho de uma forma um tanto quanto mais prazeroso para nós e prazeroso para os alunos, tá?
Então, nesse sentido, é preciso que a gente, pelo menos de conteúdo, a gente tenha um preparo teórico, né? Tenhamos argumentos que dê conta, né? De ser o atrativo da nossa conversa com os alunos, né? E, a partir disso, a gente também, né, pensar como, né, que eu vou criar as aulas dentro dos planejamentos da escola ou da universidade, né? Então, nós precisamos ser criativos, inventivos, de certa forma, no bom sentido da palavra, atrevidos para experimentar, porque a experimentação, né, com os alunos nos traz muita aprendizagem. Muitas vezes os alunos não percebem o quanto que a gente aprendeu mais do que eles quando a gente vai, né, lidar com a cognição, né, inventando coisas, nem sempre dá certo, mas tem muita coisa que dá certo, e você, como profissional, você sabe perfeitamente como dosar, né, as duas coisas, tá? Próxima, Sueli. Tá, então aqui, olha, as tecnologias advindas da informática estão presentes nas nossas vidas, a gente já discutiu isso, né? E nós estamos numa parafernália de máquinas, porque hoje a gente, inclusive, né, diferente lá da Revolução Industrial do século XIX, começo do XVIII, hoje a gente tem, inclusive, né, essa coisa do fetiche, que eu já falei pela maquinaria, né, e que, de certa forma, essa maquinaria produz determinadas situações muito interessantes, como, por exemplo, né, há um tempinho atrás, eu vou colocar isso 10 anos, talvez esse tempo seja suficiente, né? Nós tínhamos que tirar um tempo da nossa vida diária para ir no banco pagar as contas, porque as contas eram tudo pagas em banco. Hoje continua também sendo pagas em banco. Só que eu posso pagar meia-noite, eu posso pagar fora do horário comercial pelo aplicativo bancário. Então, essas tecnologias trouxeram também outras, entre aspas, facilidades. E o que é que vai dosar? Né? É a gente saber escolher e aprender, né? Como eu disse agora há pouco tempo, né? Sem medo e sem vergonha, né? De dizer que não sabe e que quer aprender. Né? Não basta dizer que não sabe, não basta mostrar que não sabe. É preciso dizer, não sei, me ajudem, eu quero aprender. Tá? E quando a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que, de certa forma, muita coisa da nossa ignorância, no bom sentido da palavra, do não saber, né, eles ficam, de certa forma, subjugados. Né? Eu passei um tempo sem saber e com medo de usar o aplicativo bancário. E os meus filhos, mãe, tem que usar, é mais fácil, é isso, é aquilo, até que eu me encorajei. Quando me encorajei, eu falei, nossa, né? Então, é isso. Como é que a gente, de certa forma, né, vamos dizer assim, né, se colocar... Professora Socorro, desculpa interromper, mas 5 minutos para terminar, tá, professora? Tá, então passa que eu quero ler um texto. Ok. É pequenininho e em 5 minutos dá tempo. Passa os slides aí, até chegar a ler um texto. Não, bem antes. Aí, esse outro, Sueli. Isso. Né? Eu quero ler esse texto aqui sobre a geração Z, né, que acho muito importante para nós, professores, e para nós, cidadãos. Tá? Esse texto é lá desculpa, deixa eu situar ele aqui de novo para eu ler. Bom, esse texto, né, ele está, né, disponível na internet, é um texto lá do Brasil Escola. Aliás, não é o texto todo, é um trecho desse texto que eu achei muito importante trazer aqui para a gente conversar. Esse trecho diz assim, né, primeiro, o título do texto é a geração Z. E esse trecho que eu separei diz isso. Também chamado de nativos digitais, quem nasceu na geração Z tem uma íntima relação com o mundo digital, com a internet e com a informática. São pessoas que cresceram jogando videogames, que acompanharam de perto as inovações tecnológicas e que gostam de consumir essas inovações quando possível. É uma geração que não costuma criar vínculos duradouros com as pessoas. São pessoas que aprenderam a relacionar-se pelas redes sociais e por aplicativos que evitam sair de casa. Quando podem, usam serviços delivery para não precisarem sair.
Isso também evidencia uma forte característica dessa geração, a desigualdade social. Enquanto uns utilizam serviços delivery para não sair de casa, outros têm que trabalhar para o delivery, evidenciando outro fator marcante do mundo habitado por millennials e nativos digitais. A dissolução cada vez maior dos vínculos empregatícios e, com isso, a dissolução dos direitos trabalhistas que impõe aos trabalhadores mais pobres, que são hoje jovens da geração Y e Z, uma rotina exaustiva, pouca remuneração e uma falsa ideia de que são empreendedores. A geração Z cresceu num ambiente inóspito e de completa insegurança em relação ao futuro. Uma graduação universitária, por exemplo, que era significado de um bom emprego para a geração X, já não tem mais esse mesmo valor. O mundo é marcado pela alta competitividade e pela falta de emprego. A socialização pela internet levou a uma nova configuração social dessa geração e a novos hábitos de consumo. A internet, que deixou de ser aquela rede acessível apenas em casa pelos computadores, tornou-se uma companheira constante através dos smartphones. Essa combinação de elementos evidencia os moldes da geração Z, uma geração que cresceu acostumada com a individualidade e com a tecnologia. Uma geração que, no caso dos mais pobres, percebeu a desigualdade social pelo fato de que não pode acessar os mesmos espaços que a classe mais alta. A classe mais alta da geração Z, filha da geração X, também percebe essas contradições do mundo contemporâneo. Alguns se revoltam e fazem da internet a interface de uma luta política, e outros, a maioria da geração Z, da classe média ou alta, estão inebriados pela alta conectividade tecnológica em que estão imersos, acostumados a receberem tudo pronto dos pais. A geração Z tem chegado ao mercado de trabalho nos últimos anos. Para a maioria desses jovens, o que os aguarda é o subemprego e a exploração por conta da alta competitividade e da crescente flexibilização das leis e das relações trabalhistas. A chamada uberização dos serviços está cada vez mais comum entre motoristas de aplicativos e entregadores. Também são comuns os contratos intermitentes, os serviços por diária e outras formas de explorar seu trabalho de modo a não gerar ônus para as empresas e a gerar muito prejuízo para os trabalhadores. Essa situação é comum entre as camadas mais baixas da população. A classe média é privilegiada por não estar refém desse sistema e a classe alta é dona do sistema. Entre a classe média e alta, aumentam-se cada vez mais o número de pessoas que trabalham com a produção do conteúdo digital. Nesse conteúdo escolar de finanças, de moda e de várias formas de arte, seja o mais fútil, conteúdo que expõe um cotidiano vazio de sentido e cheio de dinheiro. As pessoas que têm melhor condição financeira fazem carreira cada vez mais, oferecendo esse conteúdo digital via redes sociais e YouTube. Esse novo nicho é igual jamais imaginado por um baby boom, visto com desconfiança pela geração X e compreendido apenas a partir dos milênios. Esse é um texto que eu acho que a gente precisaria depois discutir um pouco mais de tempo. Tá? Então, eu preparei uma porção de coisas, não deu tempo para tudo, mas está aqui, eu fico à disposição, Sueli. Muito obrigada. Gratidão, professora Maria do Socorro, né? Que palavras maravilhosas. Nós temos vários elogios no YouTube, estava verificando, né? Quantos elogios, as pessoas gostaram muito, uma brilhante fala, né? E é interessante nós observarmos como elemento essencial aqui é compartilhar conhecimento, né? Não ter essa vergonha de aprender também com os estudantes. Eu aprendo tanta coisa com eles, eles lidam muito bem com isso, né? E a gente, essa troca de experiência ajuda muito, então foi de grande aprendizado esta fala. Obrigada, professor. De nada, nós já estamos aí com o tempo avançado, né? Então vamos passar a nossa palavra agora para a professora Marcela. Seja bem-vinda, sinta-se à vontade. Então, boa tarde para todos, boa noite, né? Já com o nosso horário, quase aí, boa noite, horário local.
Eu queria começar sempre reverenciando, né, a quem nos precedeu, reverenciando as várias gerações do ensino de história aqui envolvidos. Queria também começar agradecendo imensamente uma professora da educação básica que eu admiro demais, que é o Zenir, está ativa aí no chat, super presente. A professora Luciana também, com quem eu tive o prazer de estar hoje de manhã no nosso GT sobre leitura, literatura e ensino. E acho que é sempre uma responsabilidade, né, a gente trazer pontos de vista, a gente mobilizar os autores e autoras do campo, e principalmente não só a responsabilidade, mas o prazer que é ouvir, né, acho que a professora Maria do Socorro falou, né, da Carla Monteiro, que trabalhamos aqui na Universidade Federal de Roraima. Na mesma hora, já fui lá, mandei uma mensagem para ela falou que vocês são amigas há muitos anos, então os eventos, eles são muito bons quando, além do teórico, do racional, a gente consegue também trazer a sensibilidade, as trocas de afeto e as novas amizades que surgem a partir desses encontros felizes, né? Eu selecionei, professor Francisco, alguns pontos, eu não vou ter a apresentação de slides, mas alguns pontos que eu queria que quem está nos acompanhando aí no chat, eu fico com as janelas aqui em paralelo, né? Fosse interagindo com a gente, trazendo comentários, trazendo incômodos, trazendo sugestões de leitura, porque isso enriquece ainda mais a nossa oportunidade de contato, tá? Eu atualmente estou como professora da área de ensino de História na Universidade Federal de Roraima, região Norte. Bem recente essa entrada na UFRR, eu entrei no último concurso, comecei agora em fevereiro desse ano, então está uma mudança de vida, né, muito recente. A minha formação foi no Rio de Janeiro, a graduação, mestrado, doutorado. O pós-doutorado foi pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então eu já transitei um pouquinho também pelo Sul. Também morei, né, em outro estado do Sul, que é o Paraná, na cidade de Curitiba, trabalhei com a formação de professores lá, enfim, então acho que isso diz um pouco do que é um dos pontos, né, de pensar o desafio do ensino de história hoje, dessa integração das várias regiões que compõem o nosso país, né? E aí, como sudestina, né, que sou, e aí faço a autocrítica, é importante ter essa perspectiva crítica, né, dessas histórias que ficam muitas vezes invisibilizadas no nosso país, né? Numa história em que predomina uma narrativa historiográfica proposta no sul-sudeste, e o que a gente conhece das outras várias regiões, vários municípios, né, do nosso país. Então, esse é um primeiro ponto, professor Francisco, que eu gostaria de trazer sobre os desafios do ensino de história hoje, para além, né, do contexto pandêmico. E quando a gente fala da pandemia, nas minhas anotações e preparação para a fala de hoje, eu coloquei em pauta também o luto. Como é que a gente lida com um contexto extremamente sensível e desafiador, lembrando que a pandemia não se encerrou, a gente tem aí vários casos ainda acontecendo. Como ressignificar o luto? E aí eu queria fazer alguns segundos aqui de reflexão com vocês, talvez não fique perfeita a imagem, tá? Porque vai dar um reflexo, mas eu queria que vocês vissem essa obra de arte. Alguns segundos para que vocês observem. Essa obra, ela é do Felipe Calcá. Felipe Calcá é um jovem artista do Rio de Janeiro, que eu posso depois encaminhar o contato dele, se vocês desejarem, no chat. A organização do evento coloca lá o trabalho, né, o link para o acesso ao trabalho dele no chat do YouTube. O Felipe, ele traz nessa obra uma ideia de devolutiva, né, da Mãe Terra, de devolutiva dos nutrientes à Terra. Então, quando a gente fala do ensino de história hoje, e pensar nesse contexto de pandemia, que todos nós passamos por situações muito duras, de luto, como trabalhar uma aula de história abarcando essas dores, abarcando essas narrativas e fazer disso ver e enxergar nisso uma potência de transformação e de resistência, né? Aliás,
Eu nem tenho usado muito mais a palavra resistência depois que eu aprendi com o professor Luiz Antônio Simas, que é um historiador que eu gosto bastante. O Luiz Antônio Simas, ele usa muito a metáfora da ginga, né? Para quem gosta aí da capoeira, o que é a ginga? A ginga tem horas que a gente tem que recuar, tem horas que a gente tem que avançar, tem horas que a gente tem que desviar. Então, ensinar história no Brasil hoje, nesse contexto de luto, nesse contexto pandêmico, sem dúvida nenhuma, precisa de muita ginga. Muita ginga. Se a gente perguntasse aí no chat para vocês, qual foi a última situação? Pode ser dessa semana, hoje é terça-feira ainda, mas qual foi a última situação que você passou aí no contexto da sua sala de aula, dos seus estudos, do seu trabalho, que você teve que exercitar essa ginga, né? Esse desvio, ou às vezes avançar, ou às vezes recuar, né? O famoso passo atrás, para que a gente possa sobreviver, literalmente. Então, ensinar história hoje, né? Eu me aproprio muito teoricamente, do trabalho do professor Luiz Antônio Simas. Nesse caso, o livro se chama O Corpo Encantado das Ruas, em que o Simas traz diversas temáticas, né? A temática da diversidade, o diálogo com a cultura afro-brasileira, a importância do carnaval, da arte. Mas o que me chama muita atenção nesse texto, nesse livro, é o que ele fala das brechas, né? Das brechas. A gente vai sobrevivendo nas brechas. Se a gente olha, né, na rua, quando a gente vê a pedra, né, quando a gente vê uma calçada com a outra, e às vezes daquelas rachaduras nasce uma flor. Vocês já repararam nisso? Já viram situações como essa? Situações áridas, mas que ali a vida insiste e persiste. Então, quando Luiz Antônio Simas fala da ginga, quando ele fala das brechas, quando ele fala dessa imaginação percussiva, que é um título de um dos capítulos desse livro, quando ele vai trabalhar com carnaval, né? Uma aula de história, a gente já vive um contexto de tanta dor, por que não transformar a nossa aula de história nessa história também de cores? Existe dor? Existe. Existe violência? Existe violência, mas existe também potência. Até rimou, né? Nem foi planejado, mas acabou rimando. Então, ensinar a história hoje demanda de nós esse exercício de análise da realidade que nos cerca, sempre visando desenvolver o pensamento crítico, mas de saber observar a poética. A poesia não é só a estrutura fixa, né, do poema, a poesia, e foi o tema que nós trouxemos hoje, junto com a Rafaela, que é nossa aluna aqui da graduação da Universidade Federal de Roraima. A gente trabalhou com a chamada poesia marginal, Poetry Slam. Poetry Slam são as batalhas de poesia que traz a valorização da voz das periferias. Isso é criatividade, gente. Isso é uma forma criativa de se trabalhar, né, o racismo, de se trabalhar a questão de gênero, a violência contra a mulher, a situação da mulher negra hoje na nossa sociedade. Isso é conteúdo de uma aula de história. Porque a nossa grande preocupação mas e o conteúdo? Eu vou fazer coisas diferentes, mas eu acho que vai muito no sentido do que a Maria do Socorro propôs aqui para a gente, a reflexão sobre o uso do digital. E esse digital sem nunca perder essa dimensão humana, né? Quando a gente fala das humanidades digitais, antes de entrar o digital, existe a expressão humanidade. O sentir, esse campo do poético, né, o diálogo aí com a literatura, com as artes de forma geral, tem uma contribuição imensa também para o nosso fazer como professores de história e historiadores. Então, lembrando um pouco do que o Felipe Kaoká, né, esse artista, coloca nessa imagem, eu queria que vocês pensassem, cada um aí da sua casa, o que vocês estão precisando devolver à terra? Sabe aquela metáfora do deixar ir? Deixar ir. Eu, depois que vim para a região norte, Maria do Socorro, eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? Os rios, a força das águas, a força das matas, essa energia de ancestralidade. Quantas coisas a gente precisa deixar ir para que a gente consiga construir
outras histórias possíveis, outras narrativas possíveis, menos excludentes, e por que não dizer mais felizes, né? Acho que é isso que a gente deseja. E lembrar que a sala de aula é um espaço estratégico para a construção dessas outras narrativas possíveis, tá? E aí eu queria puxar também com vocês, quem estiver online, pode ir pesquisando algumas iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, o Dicionário Biográfico dos Excluídos da História. O Dicionário Biográfico dos Excluídos da História, se vocês procurarem na internet, rapidamente vocês encontram, foi uma iniciativa da Olimpíada Nacional de História do Brasil, na pessoa, né, da professora Cristina Meneghello, que pesquisa sobre o patrimônio, ensino de história, e da professora Alessandra Pedro. Mas foi uma iniciativa coletiva, colaborativa, com equipes participantes da ONHB, Olimpíada Nacional de História do Brasil, de todo o nosso país. Então, conhecer essas iniciativas, pensá-las como material didático, pensá-las na formação de professores, para dizer assim, olha, tem gente preocupado com essas histórias, né, dos excluídos, essas histórias que não foram contadas, né, para usar a letra, né, da Mangueira, do Samba Enredo de 2019, essa história que a história não conta. Eu quero um país que não está no retrato. Eu acho que todos nós queremos. Só que isso demanda movimento, mão na massa, ação. A Socorro falou sobre isso, né? Esse espaço de experimentação. A sala de aula é um grande espaço de experimentação, mas precisa estar afinada com o nosso objetivo pedagógico, sempre na luta, né, pelos direitos humanos, do respeito ao jogo democrático, sobre a partir também da pauta da diversidade, da valorização da diferença, e o que nos convida a pensar sobre os preconceitos que estão dentro de nós, porque a gente sempre vai para a análise crítica do outro, ou do livro didático, né, dos materiais que a gente usa, das políticas públicas, mas quem escreve livro didático são seres humanos, né? Ainda que o livro didático tenha toda a discussão sobre o aspecto mercadológico, é feito por pessoas. Quem escreve, né, quem constrói as políticas públicas são pessoas. Em que medida, na hora que a gente está formando um professor de história, a gente traz essas pautas e essas preocupações para dentro do curso de formação docente? Porque nossos alunos na escola e nossos alunos na universidade, eles vão ocupar espaços nas secretarias de educação, nas políticas públicas, dentro das editoras de materiais didáticos, nas escolas, nas universidades, em outros setores que, às vezes, até fora, né, dos espaços formais de produção de conhecimento, mas eu entendo que o conhecimento ele se produz em todo e qualquer lugar, né? Ainda que se tenha uma visão hierarquizada, a gente tem que pensar nos saberes, como o Simas coloca, os saberes que vêm das ruas. As ruas têm muita história para contar, as ruas elas são produtoras de sentido. Então, retomando um pouco do que a gente começou falando, né? O que a gente precisa deixar ir, tanto como indivíduo, como coletividade, né? Como sociedade, como brasileiros, brasileiras que somos, o que a gente precisa deixar ir? E aí, esse deixar ir, embasando também teoricamente, me remete ao texto do professor Alfredo Veiga Neto, que se chama É Preciso Ir aos Porões. Esse texto vocês também facilmente encontram na internet pelo título dele. O que significa sair ao porão, se não essa reflexão individual e coletiva dessa nossa história, dessa nossa historicidade? A ida ao porão não é um processo simples. Eu não sei se temos pessoas aqui que fazem terapia, né? Na terapia a gente vê esse processo de ida ao porão, né, da nossa individualidade, o quanto isso nos desafia para trabalhar dores, mas também para reconhecer potências. Eu acho que pensar a formação de professores hoje e o nosso trabalho também na educação básica é estarmos abertos, é estarmos dispostos a essa ida aos porões, né? Com base, dialogando aí com Alfredo Veiga Neto. Outro ponto, professor Francisco, que eu trago para a gente pensar como desafios do ensino de história hoje,
é relacionar, trazer o debate sobre saúde mental, né? Quando a gente falou da pandemia, do luto, não tem como eu ensinar a história se eu não parar para ouvir, exercitar a escuta. O que o meu aluno está passando? O que eu estou passando? Porque eu sei que a gente também está passando. Na verdade, os processos são muito semelhantes. E cada um vai ressignificando isso da maneira que pode. Como a gente pensa a saúde mental, né? E aí remetendo aos trabalhos, né? Se a gente pensar numa perspectiva histórica, Juliano Moreira, doutora Anísia da Silveira, aí, que trabalhou, revolucionou a psiquiatria no Brasil. E abrindo um parênteses, ano passado, em 2021, teve uma exposição belíssima sobre Anísia da Silveira, no Rio de Janeiro, que se chamava Anísia, a Revolução pelo Afeto. E a Anísia da Silveira foi uma liderança importantíssima nesse trabalho com a arte, no tratamento aos doentes psiquiátricos. A gente tem hoje alunos e alunas diagnosticados com transtorno de ansiedade, de depressão. A frequência com que se fala sobre suicídio. Qual é a fala, né? Qual é o acolhimento que a gente vai ter esses alunos para, talvez, né, não querendo ser pretensiosa, mas talvez conseguir afetar. E aí eu vou lá no Newton Mulher Pereira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre outros autores do campo do ensino, que vão falar dessa dimensão do afeto. O afeto, já diz a frase, o afeto é revolucionário, e é. Então, trabalhar a saúde mental, esse acolhimento para uma transformação efetiva, a pauta da diversidade e da diferença, o que eu aprendi hoje de manhã no GT de ensino de literatura e leitura, trazendo essas narrativas historiográficas, nas narrativas escolares também, não só historiográficas, né, mas eu acho que tem pessoas aqui de outras áreas de conhecimento. Os idosos, por que os idosos são sempre representados, né, como de uma forma sendo discriminados? A vida pulsa, gente. Pulsa no sorriso da criança, pulsa na pessoa que já passou por inúmeras dores e delícias, para usar aí o Caetano Veloso. Por que não trazer isso como centralidade nas nossas aulas de história? As mulheres, a gente está numa mesa aqui com intelectuais mulheres aqui muito bem representadas, que têm os seus estudos, que têm as suas pesquisas, que têm os seus desafios e sabem exatamente como é difícil ser uma intelectual no nosso país, né, tendo que conciliar com outras várias demandas. A pandemia também escancarou essa questão, né, a produção científica nesse contexto pandêmico, né, para as mulheres majoritariamente. Inserir, né, o debate sobre a cultura africana e afro-brasileira nas escolas e na formação de professores, para além de trabalhar, por exemplo, sobre o conteúdo de escravidão, sobre os processos de escravização. Trabalhar a capoeira, trabalhar as religiões, respeitando, né, as diferentes formas de manifestação de fé. Nós somos brasileiros, nós sabemos que a gente está num país que as manifestações de fé são as inúmeras. Aqui, eu não sei se dá para ver, mas aqui na minha casa, eu brinco que eu dialogo com todas as entidades, todas as frentes. Eu tenho o Buda na minha frente, eu tenho aqui meu caboclo de cura, eu tenho a preta velha, né, das religiões de matriz africana, eu acho que a gente vencer os nossos preconceitos, claro que pessoalmente cada um tem as suas escolhas, mas como professores de história nós precisamos transitar nessa diversidade. A gente precisa romper o nosso desconhecimento e a gente precisa ir em busca do conhecimento via afeto, por meio do afeto. Trabalhar também com as narrativas das populações LGBT, queer, mais. Temos trabalho na área do ensino de história, professor também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Benito, né, que tem uma atuação, professora Marta Rovai, que tem produções sobre isso. A discussão de gênero, professor Fernando Seffner. Gente, busquem essas leituras.
não só textos acadêmicos, mas hoje, com a era das lives, a gente teve aí em 2020, 2021, uma série de debates acontecendo nas redes e que ficaram arquivados, ficaram gravados e podem e devem ser apropriados para serem usados em sala de aula, inclusive na educação básica. Então, procurem, né, esses pesquisadores, essas pesquisadoras, esses professores, né, valorizem o trabalho que vocês desenvolvem na educação básica, divulguem, coloquem para frente, porque a gente precisa desse movimento. Então, trabalhar outro desafio, né, professor Francisco, no ensino de história hoje com os idosos, mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, valorizar as iniciativas que já são feitas, né, como, por exemplo, eu citei uma, que foi a do Dicionário Biográfico dos Excluídos da História, mas eu sei que cada um de vocês aí conhece outros projetos a nível local, regional, nacional, que são projetos que mostram preocupações com essas pautas sociais, né, desses temas socialmente vivos. Inclusive, o Prof. História, o mestrado profissional em ensino de História, tem dado uma contribuição enorme para o campo do ensino, com criação de jogos, com criação de sequências didáticas. A gente precisa buscar isso, porque isso é elemento importante para as nossas aulas. O desafio da leitura. Eu sei que eu estou jogando muitos temas aqui nessa roda, mas é para isso mesmo, gente. Como a Socorro falou, a gente lança, né, Socorro, e depois a gente vê o que a gente consegue responder. Mas é sair daqui mexido mesmo. O desafio da leitura. O maior desafio hoje na formação de professores, um dos maiores, é puxar o exercício da leitura. E eu falo leitura de mundo, não é a leitura de eu vou pegar o livro do Luiz Antônio Simas e vou ler, vou pegar o livro do Ailton Krenak e vou ler. É a leitura de mundo, é a ampliação do repertório cultural. É mobilizar, é a gente compreender que o lazer, ele não é um luxo. Quando a gente falou lá atrás sobre saúde mental na profissão docente, a gente entender que ter um momento de assistir um filme sem cobrança não é luxo, gente. É saúde mental. É investimento no próprio ofício do professor, porque é onde você vai ampliar teu repertório, a tua leitura de mundo, que a gente está falando aqui, para poder dar uma aula melhor, sem dúvida nenhuma, uma aula rica do ponto de vista cultural. Então, quando a gente fala, a gente é o primeiro a ouvir, né? Eu estou falando para vocês e estou colocando isso para mim mesma. Desacelerar, né? Eu acho que viver e trabalhar hoje no contexto amazônico está me ensinando muito sobre isso. As leituras, né, do Daniel Munduruku, Davi Copenau, Ailton Krenak, essas lideranças estão gritando, né, entre aspas, para a gente, falando assim, olha, aonde a gente vai parar com esse processo de aceleração? Então, se permitir esse exercício poético, esse exercício do prazer do conhecimento, talvez a gente que vive aí com os prazos, né, que a gente vive aí nas escolas, sempre correndo com o calendário para fechar o semestre, para fechar o bimestre, qual é o sentido daquilo que eu estou fazendo? Será que eu estou plenamente naquela atividade? O artigo que eu escrevo, ele está dialogando realmente? Quem são os meus interlocutores? Eu estou chegando num grande público? Eu vir para uma palestra, eu estou aqui numa palestra, numa roda de conversa, mas aí eu estou com 300 demandas ao mesmo tempo. Eu estou aproveitando o tempo que eu estou aqui? Então, gente, e aí eu vou também embasar, né? Acho que o Ailton Krenak fala sobre isso no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a dimensão dos sonhos, a sensação que a gente tem, né, como ele coloca, é que a gente está despencando de um abismo, mas a gente pode abrir um paraquedas, e esse paraquedas pode ser bonito, ele pode ser colorido, ele pode ser solidário. Então, não é para ninguém sair daqui, meu Deus, desesperado, é para a gente sair daqui reflexivo para transformar, e eu acho que essa transformação vai se dar na coletividade. Eu, particularmente, adoro conhecer pessoas. É bom estar com pessoas que estão a fim de fazer trabalhos de qualidade, porque de adoecimento, assim, já basta.
Então, vê os sorrisos, vê na hora que vocês estão interagindo no chat, que vocês estão... Só o sorriso, nesse minuto, já valeu toda essa conversa, porque a gente renova, gente. É um trabalho, um processo de renovação. E para fechar, né, eu acho que outro livro que eu recomendo muito, que se chama Mestres da Periferia, é um livro que foi organizado por uma equipe da Maré, tá? Do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E esse livro é um livro de entrevistas com 4 figuras, entre as quais Ailton Krenak, Marielle Franco, Nego Bispo e a Conceição Evaristo, que vai também falar para a gente sobre a potência das aldeias, a potência das favelas, a potência dos quilombos. Juntando com Luiz Antônio Simas, a potência das ruas, para que a gente dê uma boa aula, né, e enfrente esses vários desafios que a gente elencou aqui do ensino de história hoje, sobretudo nesse contexto pandêmico, é preciso apurar o olhar. É olhar, às vezes, para uma pessoa que a gente naturaliza a situação de rua, mas isso não tem nada de natural, gente. É entender historicamente isso, é questionar isso. É buscar formas na universidade, nos nossos projetos de extensão, nas nossas aulas, nos materiais didáticos que a gente cria, nas conversas de corredor com os nossos alunos, sempre levar essa mensagem de transformação, essa mensagem de afeto. E isso só vai dar certo, né? Eu juro que são as últimas referências que eu trouxe para poder fechar minha fala. Isso só vai dar certo a partir de 2 movimentos. Um é com base no amor, e aí eu estou embasando também, né? Porque às vezes parece, na ciência, a gente precisa dizer, olha, isso é ciência também. Tem gente discutindo sobre isso. Esse livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, sem exagero, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Vale a pena, inclusive, ele tem na internet, eu já achei o PDF dele gratuitamente. Se vocês não encontrarem, tiverem interesse, eu vou deixar, o professor Francisco, vou deixar o meu e-mail, meus contatos, eu me disponibilizo a enviar, porque é um livro, assim, para dar um fôlego para a gente pensar as nossas aulas de história, né? A Bell Hooks, ela coloca nesse livro a importância da clareza, da justiça, da honestidade, do compromisso, da espiritualidade. A gente não precisa professar uma religião X ou Y. A espiritualidade, ela independe de um caminho religioso. A espiritualidade, que é um tema também muito pouco discutido, né, dentro da academia, ela é essa postura ética. A Bell Hooks defende nesse livro a concepção de amor para ela é uma ética amorosa, é um modo de ser, né, que eu não preciso ter religião para isso, eu não preciso ter o partido político X ou Y. É a ética amorosa. Ela fala sobre os valores, sobre a ganância, sobre a noção de comunidade, sobre a noção de reciprocidade. Eu, particularmente, gosto muito. Eu gosto quando as pessoas respondem no chat, quando as pessoas depois mandam mensagem. A gente precisa dialogar mais. Professora Socorro, a Carla comentou comigo também da iniciativa de vocês, né, das aulas de teoria da história dentro do Prof. Isso é reciprocidade, é vocês estarem juntos construindo esse espaço de troca. Isso é reciprocidade, isso é uma atitude de amor. A Bell Hooks também fala sobre o amor romântico, né? Porque a primeira coisa que a gente fala sobre o amor, a gente remete ao amor romântico. Quantas ilusões também são criadas e quantas dores isso deixa no coração das pessoas e que vai afetar, sim, o profissional que nós vamos nos tornar. Porque a gente se torna professor todos os dias. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas você está todos os dias se tornando uma nova pesquisadora, uma nova professora. Essa formação é diária. Professora Marcela, desculpa te incomodar. 2 minutinhos, professora Marcela. Perfeito, já estamos fechando. A Bell Hooks também vai falar sobre a perda. A gente falou aqui nesse contexto de pandemia sobre o luto. O amor que cura. Amor é cura. Uma boa aula de história, ela é cura. Ou ela deveria ser cura. Para você, professor, para o seu aluno, para a comunidade escolar que você está, para a comunidade acadêmica que você está. Vamos encontrar dificuldades? Muitas, mas muitas, desde as questões de infraestrutura, as questões
políticas locais, as questões psicológicas, mas uma boa aula de história, ela precisa ser cura. E ela fecha esse livro falando do destino. Então, para que a gente vá aos porões, né, e transforme a sociedade que a gente vive, eu acho que isso só se dá na linguagem do amor, usando Bell Hooks, e isso só se dá, e esse aqui eu ainda não terminei, estou no processo de apropriação, isso só se dá a partir de uma lógica não violenta de linguagem. O nosso corpo fala, gente, a gente pode ser violento num olhar, a gente pode ser violento num comentário maldoso, numa fofoca que a gente coloca para frente. A história precisa, eu volto a dizer, de histórias mais felizes. E quem vai construir isso somos nós todos que somos sujeitos históricos. Então, professora Sueli, eu agradeço imensamente, peço desculpa pela empolgação, mas eu acho que não dá para a gente falar sobre ensinar história hoje se não for pela via do coração. E a minha fala aqui foi muito no coração. Mais uma vez, eu agradeço imensamente ao evento, à organização, a todos e todas que carinhosamente trabalharam nesse bastidor para que esse evento acontecesse, pudesse ser transmitido, a participação de todos que estão no chat e desejar um bom finalzinho de encontro. Daqui a pouquinho eu vou precisar sair, que eu vou pegar a turma 8 horas aqui, horário local, mas por enquanto eu estou acompanhando, sigo aqui com vocês. Tranquila, professora Marcela, foi assim maravilhoso. É como eu abri, a vontade é ficar a noite toda aqui debatendo com vocês, porque é muito conhecimento, assim, ultrapassa aquilo que a gente possa compreender. Eu vou rapidinho, eu juro que eu vou ser rapidinho, professor Francisco, só ler um pouquinho aqui do que eles estavam falando no chat, porque é muito gostoso, né? Então, a professora Fernanda Jardim, ela não pôde participar hoje, mas ela falou, professora Socorro, sempre maravilhosa, muito pontual em suas falas. Um prazer poder ouvi-la novamente e aprender um pouco mais contigo. Grande abraço. A professora Cristina Soares, muito bom. A professora Euzenir, excelente explanação. A Emanuele Trindade, estou aqui prestigiando e aprendendo. A Luciana Lana, que aula maravilhosa. A aluna, a Cauane Mondini, excelente, professora Socorro. Dionília Tavares, professora Socorro, é sempre um prazer ouvi-la. Novamente, professora Euzenir, já falando aqui da fala da Marcela, né, que a vida é um gigado constante. A professora Rosiane também, falando sobre a fala da professora Socorro, que não é possível competir com a tecnologia, mas que nós podemos e devemos utilizá-lo a nosso favor, embora ainda sintamos muita falta de recursos tecnológicos educacionais, que vem a calhar com aquilo que a professora Socorro estava falando, dessa coisa da gente, às vezes, entrar numa sala de aula, você ter o acesso à tecnologia e você não saber trabalhar, não adianta. Ou muitas vezes você tem uma escola que não tem esse acesso à tecnologia, né? Faltam esses recursos. A professora Rosiane Pereira, que sejam de fato atrativos aos nossos estudantes, que é essa questão das aulas, né, dessas mudanças, desses recursos. A professora Euseni, novamente, falando dessa aridez e do sofrimento do período pandêmico aos professores. São as flores que teimam em nascer, crescer, reproduzir e espalhar saberes por todos os rincões do Brasil. A professora Luciana Lana, novamente, falando sobre a sua fala, Marcela, ela comenta aqui que a sua fala sempre é assertiva, né? O professor Adielson, falando sobre a sua contextualização, desculpa, que foi muito maravilhosa, e assim como a aluna Cauane citou que estava encantada com a sua fala, né? E ela diz de novo que é um prazer lhe ouvir. Então, assim, está sendo prazeroso, é um aprendizado muito bom, é muito gostoso, e eu fiz algumas anotações aqui, mas não vou dizer, porque senão vou me prolongar e a gente tem um tempo curto, mas agradecer demais, professora Maria Socorro, que aprendizado, que aula maravilhosa, apesar de eu ter tido que te cortar, me desculpa, mas foi muito bom lhe ouvir. Professora Marcela, que delícia, que bom, eu não te conheço, mas estou super encantada em poder te conhecer, em poder te ouvir. É muito bom, porque eu bato sempre nisso, que para mim a educação ela é feita com amor. Sem o amor a gente não... Então eu sempre foco muito nisso. Você tem que amar o que faz, você tem que amar aquilo que você fala, aquilo que você quer passar, porque se você tem amor, você consegue, né? Então, é maravilhoso. E dando continuidade aqui com a professora Regiane, desculpa a demora e me alongar aqui, professora Regiane, passo a palavra para você. Muito obrigada e vamos lá, gente, senão fico a noite toda aqui falando.
Obrigada, Suelen. Olha, é um presente ouvir a professora Maria do Socorro e a professora Marcela, que coisa boa, né? Quantas reflexões nós podemos fazer a partir da comunicação das duas. Estou desafiada. Então, eu quero cumprimentar agora formalmente, boa noite, as minhas colegas, né, de profissão, de trabalho, professora Maria do Socorro, professora Marcela, professora Suelen, professor Frederico, professor Felipe, professor Francisco que está conosco, e todos os demais que nos veem, que nos acompanham, né, pelo canal do YouTube. Então, eu não preparei um material, mas eu coloquei aqui algumas reflexões para essa mesa redonda, que se chama Reflexões sobre o Ensino de História no século XXI, e fiquei pensando o ensino de história neste momento atual, nas suas fragilidades e nas suas potencialidades pedagógicas. No primeiro momento, como considerações iniciais, eu preciso começar essa comunicação agradecendo a Luciana Lana, não posso deixar de dizer, e toda a equipe de professores organizadores do primeiro colégio, nossos colegas de profissão que desenvolvem as suas práticas de ensino na escola Dona Rosa Frigger, em Comodoro, Mato Grosso. Agradecer pelo convite para compor essa mesa de diálogos e reflexões sobre o ensino de história no século XXI, né, juntamente com a professora Maria do Socorro, da Unemate, com quem, neste semestre, especialmente, vou falar divido disciplina, mas eu estou com a disciplina História Local, Usos e Potencialidades Pedagógicas, e a professora Socorro está com a disciplina Teoria da História, e nos reunimos numa tentativa de desenvolver uma atividade interdisciplinar, né, porque nós atuamos junto ao mestrado profissional em ensino de História, como Suelen já falou, né, que ela é aluna do Prof. História, e o meu lugar de fala, então, é esse lugar social universidade, que, numa definição muito ampla, tem como objetivo preparar profissionais para as carreiras de base intelectual, científica e técnica. A Unemate, muito especialmente, preciso falar um pouco sobre o que tem a Unemate como missão. E eu vou abrir aspas aqui, porque eu vou fazer uma citação do nosso Plano Estratégico Participativo de 2015 a 2025, que diz que a Universidade do Estado de Mato Grosso tem como missão oferecer educação superior pública de excelência, promovendo a produção do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão, de maneira democrática e plural, contribuindo com a formação de profissionais competentes, éticos e compromissados com a sustentabilidade e com a consolidação de uma sociedade mais humana e democrática. Fecha aspas. Dito isso, quero lembrar que a escola, por sua vez, tem como papel social, principalmente, na minha interpretação, claro, encaminhar ações por meio de processos educativos que venham despertar o compromisso social dos indivíduos, para usar um termo da sociologia, das entidades e dos grupos sociais, com o objetivo de uma só aliança, que possa promover mudanças e transformações no cumprimento do dever educacional, preparar e formar os jovens estudantes. Eu sempre vou preferir dizer jovens estudantes, considerando as crianças e jovens e os atores sociais que por um tempo, né, de suas vidas, circulam ou habitam esse lugar social, instituição de ensino, seja ele escola, seja ele universidade. Esses que, por meio de um pensamento crítico, ensinado nessas instituições, possam se tornar cidadãos
com uma visão de mundo bem fundamentada através da criticidade e da participação. Então, somos instituições de ensino. A escola, com a educação básica, um nível inicial de inserção na nossa cultura, né? A cultura escolar, e a universidade com o ensino superior, o terceiro grau, que envolve as graduações, que são divididas entre cursos de licenciatura e cursos de bacharelado. Nós, profissionais que atuamos nas respectivas instituições de ensino, escola e universidade, somos aço forjado e moldado na forja das licenciaturas. Reside aí uma especificidade, que é a nossa formação profissional, a formação de professor. Não consideramos haver uma hierarquia entre essas instituições, e sim uma interdependência, tomando de empréstimo este conceito tão caro à sociologia de Norbert Elias. As duas instituições, então, se complementam. Tem entre elas uma correlação e uma reciprocidade que não podem deixar de ser consideradas. Posso mencionar essa interdependência, por exemplo, tanto no que se refere à continuidade do ensino que é oferecido nas escolas, né, a universidade como continuidade, quanto referir-me agora aos nossos estágios de licenciaturas, que acontecem no ambiente escolar. A escola, esse microcosmo com cultura própria, e aqui eu estou lembrando da discussão que faz o Jean Boutier e o Dominique Julliard naquele artigo publicado em 1995, A Cultura Escolar como Objeto Histórico. Na verdade, ele é de autoria do Dominique Julliard apenas. Esse microcosmo, esse lugar concebido como microcosmo, que tem sua cultura própria, ou eu poderia até dizer no plural, culturas escolares próprias, se considerarmos as diferentes fases de ensino. Esse lugar é o laboratório onde os futuros profissionais professores que de lá vieram, e agora cursando uma licenciatura para lá retornam, de modo a desenvolver a sua primeira experiência de ensino. Para aqueles que não tiveram acesso ao programa de bolsas de iniciação à docência, que é um programa muito recente do governo federal, a primeira experiência com o ensino é o estágio das licenciaturas, né? Assim como o trabalho de conclusão de curso é a primeira experiência de iniciação científica, os estágios realizados nas escolas são a primeira experiência na profissão de um professor, na relação com a docência. É aí, nesse lugar social, escola, que os jovens estudantes de licenciaturas, jovens e jovens, meninos e meninas, atuam de modo a desenvolver a sua experiência inicial de ensino. Dito isso, reforça-se a compreensão de que temos interdependência e não hierarquização de saberes, como comumente nos chega, como habitualmente se percebe. A universidade oferece ensino superior, logo ela é uma instituição superior. Ela é uma instituição superior no que se refere à continuidade do ensino, no entanto, ela é interdependente da escola, há uma interdependência aí e não uma hierarquização de saberes, que se produzem no contexto dessas duas instituições, porque as duas produzem saberes. Então, estas concebidas como lugar social. Considero, então, a necessidade, a partir do que eu disse até agora, a necessidade do diálogo estreitado, da relação de trocas de saberes e de reflexão constante entre essas duas instituições. Ou seja, posso pensar o seguinte: quem são essas instituições? Senão os atores sociais que atuam nelas. Nós, profissionais do ensino, profissionais professores, de todas as áreas. Nesse momento, nós estamos falando da história, porque nós pertencemos a esse campo.
Dito isso, eu pensei em alguns aspectos aqui para refletir sobre o ensino de história no século XXI, que passa pelo estudo que os pesquisadores do tema têm apontado sobre o ensino de história, pensar também um pouco sobre a própria profissão de professor e, então, os desafios que estão postos para se ensinar a história na sociedade do tempo presente, neste século XXI. Bom, falar em ensino de história, eu fiz a eleição aqui de alguns autores, mas eu vou destacar agora o que apresenta a professora Circe Bittencourt em seus vários estudos, né? E eu fui tirando alguns aspectos para pensarmos juntos, depois a gente pode trocar referências de leitura, enfim. Mas Circe Bittencourt nos ensina sobre o modo como se constituiu a história escolar, né? Preocupada inicialmente em denunciar o caráter ideológico da disciplina e a forma pela qual o poder institucional manipula ou tem o poder de manipular o ensino, submetendo aos interesses de determinados setores da sociedade. Nos mostra contradições que existem entre a história apresentada nos currículos oficiais e nos livros e a história ensinada e vivida por professores e alunos, em que há uma necessidade de buscar incorporar problemáticas epistemológicas e a inserção da disciplina na cultura escolar. Muita gente, eu vou falar de uma experiência de sala de aula, em que meus colegas professores algumas vezes me dizem assim, eu nem sei quais são as teorias que fundamentam a minha prática, não sei nomear. Faz muito tempo que eu saí da universidade. De todo modo, a nossa prática, ainda que nós não nos recordemos, como nós somos aço forjado na forja da licenciatura, com toda a sua matriz curricular e as suas teorias, isso nos constituiu como sujeitos professores, né? Ainda que nós não nomeemos, nós atuamos trazendo o que algumas teorias que embasaram o nosso ensino, né, daquilo que nós aprendemos, nós trazemos conosco agora nas nossas práticas, né? Lembrar, então, que nas escolas brasileiras, desde o século XIX, o ensino de história sempre esteve presente, e a partir da década de 70 do século XIX, sua importância foi ampliada, como um objetivo encarregado de veicular uma história nacional. Então, nós vamos ter aquele aspecto ligado ao civismo, no ensino de história, o amor pela pátria, o ufanismo, enfim. Desde o século XIX até o século XX, o ensino de história esteve voltado, então, para uma formação moral e cívica, e no final da década de 80 do século XIX, com o processo de imigração e com a abolição do sistema escravagista, é que ampliaram-se os debates políticos sobre a concepção de cidadania, devendo, então, os direitos sociais e civis serem estendidos a um número cada vez maior de pessoas. Eu estou vendo que o tempo vai voando aqui e eu preparei tanta coisa, mas eu acho que eu vou ter que dar uma enxugada. Mas espero estar me fazendo clara, então. Vamos pensar a introdução do regime republicano no Brasil e o direito ao voto para os alfabetizados, as políticas educacionais que procuravam proporcionar escolarização para um contingente social mais amplo e os novos programas curriculares que buscavam sedimentar uma identidade nacional por meio da homogeneização da cultura escolar, no que diz respeito à existência de um passado único na Constituição da nação. O ensino de história, então, na escola primária,
precisava integrar setores sociais anteriormente marginalizados na educação, sem, contudo, incluir nos programas curriculares a participação deles na construção histórica da nação. O conceito de cidadania, criado com o auxílio dos estudos da história, serviria para situar cada indivíduo em seu lugar na sociedade. No século XX, já estou trazendo aqui os livros escolares que foram elaborados no início do século XX, mostram como o patriotismo passou a ser objetivo organizativo central dos conteúdos escolares de história. E as tentativas diversas de voltar para a história americana e a constituição de uma história pela qual se pudessem identificar os traços de mestiçagem na própria constituição da sociedade brasileira. Entre elas, a de intelectuais como Manuel Bonfim, que procurou introduzir nos cursos das escolas normais para a formação de professores primários e o ensino de História da América e outros exemplos. Chegando nos anos 30 do século XX, esse período foi marcado pela consolidação de uma memória histórica nacional e patriótica nas escolas primárias. Características do ensino de história na escola primária, podemos lembrar cultos aos heróis da pátria. Vamos pensar os heróis nacionais, a figura do Tiradentes pode ser bem elucidativa, festejos de 7 de setembro, proclamação da República e outros. E lembrar também, no que se refere ao processo de aprendizagem, o método ou a técnica de memorização. Aprender história significava saber de cor nomes e fatos, suas datas, repetindo exatamente o que estava escrito no livro ou copiado nos cadernos. Com isso, nós rememoramos o papel do questionário que nós, no nosso... Para a geração mais atual, talvez não tenha essa lembrança, mas alguns jovens ainda têm essa dificuldade de encantar-se ou de ter simpatia por estudar história, quando dizem, eu tenho que decorar um monte de coisa. Então, quando eu ouço um jovem dizendo isso, eu percebo que esse pode ser um indício de que há ainda algum resquício do ensino considerado tradicional nos modos de ensinar. A história, segundo o método do catecismo, era representada por perguntas e respostas, e assim os alunos deveriam repetir oralmente ou por escrito exatamente as respostas do livro. Bom, nesse período a gente pode lembrar também dos castigos físicos, aprender a memorizar, né, o exercício de memória. Eu mesmo tive que decorar muitos nomes dos afluentes do Rio Madeira. Haviam gincanas, a minha geração, esse grupo que tem quase meio século. Enfim, na prática não prevaleceu a memorização ativa, mas a decoração de nomes e datas dos grandes heróis e dos principais acontecimentos da história nacional. Recitação de poesia incentivavam o patriotismo. As escolas passaram a preparar com muito esmero as comemorações cívicas. Saber história, então, era dominar muitas informações. Então, o ensino de história tinha aí a sua função social de unir em torno da pátria todos os cidadãos, digamos assim. E desde o final do século XIX, é possível encontrar uma literatura pedagógica que sugeria a necessidade de novos métodos. Só então, após o término do século XIX, início do século XX, com as reformas e o próprio movimento da escola nova, enfim, novas formas de se ensinar e aprender história ganham a cena. No que se refere ao ensino de história
No secundário, a Circe Bittencourt nos mostra que a história foi uma disciplina incluída no plano de estudos do Colégio Pedro II, escola criada em 1837, que é um marco na história do ensino de história no Brasil, e que permaneceu como ensino obrigatório, integrando tanto o currículo das humanidades clássicas como os currículos científicos, e com conteúdos destinados à constituição de identidades nacionais. O ensino de história, a partir dos anos 50 e 60 do século XX, então, recebe uma nova configuração. Vou só falar da Lei 5692 de 1971, que transforma a história e a geografia em estudos sociais e oferece um conteúdo mais aligerado de história e geografia, de caráter, digamos, dogmático, como alguns autores chamam, né? E que passou a prevalecer nos 8 anos do primeiro grau, que nós dizíamos de primeira a 8ª série. No que se refere aos métodos, né, da história escolar, para o nível secundário, muitas mudanças aconteceram, assim como aconteceram também no ensino primário. Bom, dito isso como contexto, podemos pensar agora a profissão do professor. Os livros de história, esse é o segundo ponto, né, para pensar. Os livros de história nos ensinam que a primeira escola passou a funcionar em terras brasileiras em 1549, com os padres da Companhia de Jesus. Talvez daí a ideia de que ser professor é uma missão, palavra que deriva de missionária. O primeiro modelo de ensino nasceu desse momento histórico e nos é narrado, então, como um ensino tradicional. Aprendemos que a escola tradicional permaneceu por mais de 3 séculos, quase 4 séculos, e uma nova compreensão sobre o papel social do professor foi inaugurada com a Escola Nova, que eu já mencionei, né, o movimento de 1920, sendo Rui Barbosa o pioneiro das ideias escola-novistas no Brasil, a figura do Anísio Teixeira e outros pensadores, enfim. E no governo de Getúlio Vargas ocorreu uma nova ênfase no ensino sob a inspiração da Escola Nova. E o professor agora não se comportava somente como alguém que transmitia conhecimentos, mas que era um facilitador de aprendizagem. E o aluno, ou o jovem estudante, eu diria, era alguém ativo e participante, e estava no centro do processo de ensino-aprendizagem. Essa escola pretendia ser uma escola democrática e divulgada para todos, né, o cidadão democrático. O professor, a partir de então, não é um vocacionado, não é alguém que nasceu com dom, não é um missionário. O professor é um profissional do ensino. Ele é alguém, vou pensar no contexto do século XXI agora, com formação profissional para ensinar crianças, jovens e adultos. Mas ele se depara com desafios que estão postos na sociedade do tempo presente, sobretudo se considerarmos, não dá para não considerar, a pandemia da Covid-19. Realizando uma pesquisa com professores sobre o ensino de história, agora, nos últimos 2 anos, em que nós perguntamos sobre as maiores dificuldades enfrentadas no século XXI para ensinar a história, e aí a pandemia é a chave, né? Leva-se em conta que as mudanças sociais incidem diretamente sobre os modos de ser e de viver. A pandemia instituiu, então, novos modos de ser, de viver, de lidar com a vida, de lidar com a morte, de lidar com as ausências, de lidar com a falta, de lidar com o luto, como a professora Marcela já mencionou, né? Tão brilhantemente na comunicação dela, e ontem falamos sobre isso também com o professor Jones, o professor Paulo. Então, incidindo sobre os modos de ser e de viver, incidem diretamente sobre as maneiras de se ensinar a história, porque envolvem todos esses aspectos já mencionados, né? Incluindo a saúde mental, o estado de ânimo, enfim. Quase com unanimidade, as respostas dos professores apontaram que uma das maiores dificuldades que eles enfrentam é estimular o interesse de seus estudantes por conteúdos que não parecem ter utilidade imediata em suas vidas, que há uma falta de estímulo para estudar, que há desânimo, que há uma apatia geral, que há uma concorrência com a tecnologia. Por outro lado,
quando se pensava que a tecnologia podia ser aliada nos momentos da pandemia em que o ensino remoto acontecia, muitos deles não estavam, seja porque não tinham acesso aos artefatos que possibilitariam estar presente na aula, computadores, internet, enfim, seja por alguma razão, porque nós realmente não estávamos preparados no primeiro ano, pelo menos, principalmente, né, no primeiro ano, de criarmos um material mais dinâmico, de produzir aula, de editar aula, de postar aulas curtas, e muitas vezes uma aula expositiva que dura mais de 1 hora, numa sala de aula virtual, é extremamente utópico, né? Aí você tinha aquelas bolinhas lá e muitas vezes o professor ficava chamando você está aí? Se está, diga algo, né? Carlos, você está aí? Bianca? Eu estou falando com quem? Porque some todo mundo da câmera, desliga a câmera, desliga o microfone. Então, esse cenário se coloca como desafio. Como estimular o interesse dos jovens estudantes por conteúdos que não parecem ter utilidade imediata em suas vidas, como animá-los, como combater a apatia geral. E aí, diante desse quadro, é que somos desafiados a reinventar nossas práticas pedagógicas todos os dias. Como a professora Marcela bem lembrou, todos os dias nós estamos em formação, a cada ano que nós atuamos, apesar da nossa formação, nós estamos em formação constante. Diante do que eu disse até agora, e que discuto com os meus colegas professores da educação básica que estão na condição de mestrandos hoje do Prof. História, posso dizer e arriscar dizer que a história local pode apresentar-se como uma potencialidade pedagógica para o ensino de história no século XXI. Pode possibilitar que os estudantes sintam-se como atores sociais, como sujeitos históricos, que não estão prontos, estão em formação, como nós também estamos, que pertencem e que podem e que têm o poder de criar, de decidir, de compreender, de refletir, de analisar. Aquela chamada consciência histórica pode nascer aí, dessa sensação, esse sentimento de pertencimento, né? Então, quando... E eles com isso... Desculpa, professor, um minutinho. Se a gente puder ir fechando em 5 minutinhos, porque depois tem outra live, né? Só para lembrar. Então, o professor está, diante do cenário atual, reconfigurado. Quando Marcela fala da ginga, eu lembrei do que o Michel de Certeau chama de trampolinagem, né? A palavra que um jogo de palavras associa à acrobacia do saltimbanco, a arte de saltar do trampolim. Às vezes nós agora podemos pensar que nós estamos no trampolim. E como trapaçaria, ele diz, né? Qual é a astúcia que nós construiremos para driblar o que tem ocorrido? Esse professor agora precisa reinventar suas práticas didáticas e pedagógicas, acolher a diversidade, os aspectos tão bem apontados por Marcela na finalização de sua comunicação, ampliar o repertório de suas leituras, de suas práticas culturais, de modo a alargar a sua compreensão de mundo, de modo a desenvolver a sensibilidade e de compreender que os jovens estudantes fazem parte de outra geração, né, dessa geração da qual falou a professora Maria do Socorro, que lida com a tecnologia e que tem outra relação com o tempo. Enfim, Marcela mencionou o professor Alfredo Veiga Neto. Eu estudei na URGS também, Marcela, fui aluna do professor Veiga Neto, e quando você falou a respeito, que você mencionou, eu lembrei de uma entrevista, e com isso já estou finalizando, professor. Eu lembrei de uma entrevista que a professora Marisa Vohaber fez com o professor Veiga Neto, e que está naquele livrinho organizado por ela, porque ele é pequenininho mesmo, A Escola Tem Futuro. Ela pergunta para ele, ela pergunta para vários professores, e ela pergunta a ele sobre o objetivo da educação, e pergunta se a escola tem futuro, e ele responde: a educação, eu vou falar o ensino de história também, tem o objetivo, o ensino de história principalmente, tem o objetivo, inclusive, de fazer a vida mais feliz. E assim,
desejo que todos sejamos felizes com o ensino de história, que nos atualizemos com as nossas práticas cotidianas nessa profissão que nós escolhemos desenvolver, que é a profissão de professor, de professoras. Muito obrigada. Gente, quanta fala maravilhosa, quanta delicadeza, quanta reflexão mesmo, né? A fala dos professores hoje, né? Da professora Regiane, da professora Marcela, da professora Socorro, pôde trazer para nós. É maravilhoso, é um conhecimento, é uma reflexão, são perspectivas e olhares totalmente diferentes para trazer para o nosso dia a dia, para a nossa prática educacional, e não só na área de história. Hoje, como você disse, professora Regiane, estamos trabalhando história, né, aqui, mas não só história, mas para todo profissional, que é essa ideia de você transcender o básico, o tradicional, de você quebrar esses paradigmas, essas correntes, e poder sensibilizar o aluno. De que forma você pode sensibilizar, de que forma você pode trazer ele como um autor dessa história, mostrar para ele que ele é participativo dessa história. Então, só vou ler rapidinho para a gente encerrar aqui alguns comentários. Rapidinho, professor Francisco, que a gente já encerra, né? Então, a professora Oliane Santana, excelente fala das professoras, nos faz repensar nossas práticas sobre o ensino de história e suas urgências. A Marielle Teixeira, né? Franca, encantada. A Luciana Lana, isso é reciprocidade, isso é amor. A professora Dielson, né? Minha querida professora Regiane Custódio, como é bom ouvi-la, dá para matar um pouquinho da saudade do tempo da graduação. A professora Andréia Aparecida, né? Que ela fala, Dielson, meu primo, né? Que bom estarmos juntos nesse aprendizado com as nossas queridas professoras. A Cimeire da Silva, sempre um prazer imensurável ouvir a professora Regiane. Que saudade da graduação, minha orientadora querida. O Otávio Chaves, né? Excelente evento, parabéns aos professores e expositores e aos organizadores. A professora Euseni, que maravilhosa fala, professora Regiane, a professora Elana, que maravilhosa fala, professora Regiane. Então, assim, nós podemos ver que foi engrandecedor, foi maravilhoso. Infelizmente, o tempo é muito curto, então nós tivemos que cortar vocês aí, mas foi muito bom. Eu passo a palavra agora para o professor Francisco para ele fazer o encerramento dessa noite, dessa mesa, desse primeiro colóquio, que eu espero que esse primeiro seja o primeiro de muitos, porque foi muito grandioso. Muito obrigada. O meu agradecimento à professora Regiane, à professora Socorro, à professora Marcela, por ter essa humildade de dividir um pouquinho desse conhecimento conosco. Muito obrigada, professor Francisco, fica à vontade. Gratidão, foi encantador estar ouvindo aqui, né? Quantas falas maravilhosas, lindas, né? Então foi um momento de muita experiência, de muito aprendizado. Queremos agradecer imensamente a todos que estiveram conectados através do YouTube. Então vejam como que essa conexão ela é importante. Às vezes nos perguntamos, né? O que faz valer a pena todo o sacrifício para um evento como esse? O aprendizado, né? A troca de experiências. Esse enriquecimento faz valer a pena. Então, agradeço imensamente a participação, né, de todos que estiveram colaborando, agradeço aos que estiveram participando através do YouTube. Nossa gratidão, nosso abraço e uma boa noite a todos. Obrigada, professor. Estamos aqui à disposição. Numa próxima, pode nos convidar que vamos de novo. Um abraço. Obrigada.